Esse é o projeto que o governo encaminhou aí para o Congresso. 45 dias para o Congresso decidir sobre isso. São 6 páginas, muitos itens, são 18 artigos e eu vou discorrer sobre cada um. Vou tentar ser o mais breve possível, mas também vou mostrar para vocês as entrelinhas do que o governo pretende com tudo isso daqui. Vamos lá então, tem coisas que estão falando aí que não está aqui. Eu já procurei aqui, não existe aqui, em nenhum lugar. Só que estão falando aí. Então, aqui você vai encontrar a informação correta e exata. Aqui está então, esse é o projeto de lei que o presidente Lula encaminhou para o Congresso e que o Congresso tem 45 dias para decidir. Logicamente que o Congresso precisa derrubar essa medida de urgência para que eles possam ter tempo de analisar e que possa ir para as comissões também. Tudo isso a gente vai acompanhar, vou trazer para vocês aqui em primeira mão. O projeto de lei, ele já começa no seu primeiro artigo dizendo que as empresas são operadoras de aplicativos, não são operadoras de transporte. Olha como que está escrito aqui, ó. Esta lei dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte. E aí é que está o negócio. Não vão ser mais empresas de transporte, e sim empresas de aplicativos. Parece que não, mas essa simples mudança altera tudo, porque sendo uma empresa de aplicativo de transporte, ela é diferente de uma empresa de transporte por aplicativo. Se ela fosse uma empresa de transporte por aplicativo, caberia muito mais responsabilidade por parte da Uber, da 99, das empresas aí, com relação a nós. Mas como elas são empresas de aplicativos de transporte, a responsabilidade ela sai das empresas. Vão deixar de ter muitas responsabilidades que deveriam ter. Então aqui está escrito que o nosso trabalho ele é intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículos automotores de 4 rodas. Então o que acontece? Operadoras de aplicativos de transporte remunerado privado. Deveria estar operadoras de transporte por aplicativos. Aí sim. Só que isso daqui já mostra o quão bom vai ser esse projeto de lei, essa regulamentação para a Uber. Só aqui você já pode perceber por que a dona Uber está quietinha. Já no artigo 2 está dizendo que as empresas são intermediadoras. Eles não são empresas de transporte, eles são intermediadoras. Olha aqui, ó. Oferece seus serviços de intermediação de viagens a usuários e trabalhadores previamente cadastrados. Lógico, para você conseguir um Uber, tanto o passageiro quanto o motorista tem que fazer o cadastro porque precisa baixar o aplicativo e se inscrever ali no aplicativo. Então, são meros intermediadores. Mais uma vez, retirando todas as responsabilidades dessas empresas. Bom para Uber. Parágrafo único está dizendo aqui que o cadastro é pessoal e intransferível e deve ser observado o disposto na lei, essa lei aí de 2018, até aqui tudo bem. Agora, olha só o artigo 3º, mais uma vez favorecendo a Uber. Ela faz o serviço de intermediação e nós vamos ser considerados como trabalhador autônomo por plataforma. Como que nós podemos ser considerados autônomos se nós não temos autonomia nem de ver o preço, de dar o preço das viagens? Tudo isso vai continuar sendo função exclusiva da Uber. Apesar que aqui mesmo diz que a gente vai ter plena liberdade para decidir sobre dias, horários e períodos em que a gente vai trabalhar. Então, tudo bem, mas o preço da viagem não somos nós que damos. E como podemos ser chamados de autônomos? E logo abaixo aqui o parágrafo, que é o enquadramento da gente. Como que a gente vai poder trabalhar? Diz aqui no inciso 1 que a gente não tem nenhuma relação de exclusividade. A gente não precisa trabalhar só pela Uber ou só pela 99. A gente pode trabalhar por qual plataforma a gente quiser. Se a gente quiser escolher 2, 3, 4, quantas plataformas de aplicativo a gente quiser, pode trabalhar. Não tem problema nenhum. Não é exclusivo para Uber ou para 99. E aqui está dizendo também que a gente não tem um tempo mínimo para trabalhar. A gente pode ligar o aplicativo a hora que quiser e trabalhar o tempo que quiser. Está aqui no inciso 2. Inexistência de qualquer exigência relativa a tempo mínimo à disposição de habitualidade de prestação de serviço.
Se você quiser fazer uma viagem, desligar o aplicativo e não trabalhar mais, tudo bem. Até aqui está tudo certo. Já no parágrafo 2º, o período máximo é de 12 horas diárias, na forma do regulamento que a gente vai falar daqui a pouco. Já no parágrafo 3º fala do sindicato e as suas atribuições, que são negociação coletiva, celebração de acordo e representação da gente aí, representação coletiva dos trabalhadores. Já no artigo 4º e os parágrafos 1º, 2º e 3º diz aqui que a negociação deve ser coletiva e jamais deverão ser de caráter individual. Artigo 5º diz que agora com relação à Uber 99, as empresas operadoras de aplicativo ficam autorizadas a implementar as seguintes práticas. Vamos ver aqui, ó. Sem que configure relação de emprego, hein? Olha só. Adoção de normas e medidas para coibir fraudes, abuso, mau uso da plataforma, observadas as regras previamente estipuladas nos termos de uso e nos contratos de adesão à plataforma. Você sabe que esse contrato de adesão ele é unilateral. Então aqui vai continuar sendo do jeito que a Uber quer. Aqui não mudou nada. É uma regulamentação que dá amplos poderes para a dona Uber, para ela continuar fazendo aqueles contratos que vocês já sabem muito bem que eu já mostrei aqui. Ela vai ter adoção de normas e medidas para manter a qualidade dos serviços prestados por intermédio da plataforma, inclusive suspensões, bloqueios e exclusões. Lógico que as exclusões elas deverão ter a defesa, mas com relação à suspensão e bloqueio não está falando nada até agora. Deve ser observadas as regras previamente estipuladas nos termos de uso e nos contratos de adesão à plataforma. Olha aqui. Inciso 3. Utilização de sistemas de acompanhamento em tempo real da execução dos serviços e dos trajetos realizados. Aqui a Uber está dizendo que ela pode utilizar daquele momento que você está ali com o aplicativo online. Ela vai usar de todas as informações que ela tem ali. Só que para efeito de ganhos para nós, a gente não vai ganhar nada por estar mandando essas informações em tempo real para ela. Só de você estar logado. Então aqui já é um trabalho que a gente está fazendo sem ganho. Olha só que situação, está tudo dentro da regulamentação. Eu vou falar tudo para vocês, inclusive as entrelinhas. Tem mais coisa aqui. Aqui já está mais uma coisa que a gente não aceita. Você trabalhar mandando informações, dados estatísticos para a empresa sem que você receba. Isso para nós aqui não está correto. Utilização de sistema de avaliação, isso aqui vai continuar tendo ali as avaliações, elogios, ou então queixas dos usuários, só que aqui não regulamenta como deve ser. Vocês estão cansados de ver e ter aí avaliações péssimas de passageiros que estão mentindo. E aqui não está falando nada sobre isso. Deveria estar regulamentado sobre isso também, dessas avaliações. Não tem nada. Oferta de curso, treinamento, aqui tudo bem. Isso aqui eu acho que deveria ter mesmo. Cursos, treinamentos, deveria ter, porque olha... O que tem de motorista que não sabe trabalhar é terrível. O artigo 6º diz que a exclusão do trabalhador ele deve ser garantido o direito de defesa. Exclusão, tá? Suspensão e outras coisas não. Mas exclusão tá aqui, ó. Então, artigo 6º, você vai ter o direito de defesa caso aconteça alguma coisa com você. Pode ser que a empresa entenda que você cometeu fraude, abuso ou mau uso da plataforma. Eles vão ter que ouvir você. Você vai ter o direito de defesa. Sem advogado, sem nada. É você e a empresa. Então, vamos ver como é que isso vai ser. Vamos acompanhar. Artigo 6º aqui. Aqui no artigo 7º já diz que as empresas devem ter transparência, redução de riscos, eliminação de toda forma de discriminação, violência e assédio no trabalho, direito à organização sindical, sindicalização e negociação coletiva, abolição do trabalho infantil e eliminação do trabalho análogo ao escravo. Olha aqui, artigo 7º, inciso 6. Temos que acompanhar isso para saber como que vai ficar. Vocês sabem que essas viagens de 4 e pouquinho, 5 e pouquinho aí, não é um trabalho análogo ao escravo? Vocês não se sentem isso? É incrível. Lógico que eu já falei para vocês que a gente tem todo o direito de recusar. E isso, pelo que eu estou vendo aqui, vai continuar. No artigo 8º está dizendo que a empresa deve ter o princípio da transparência, com todas as informações que a gente precisa. Com os dados da viagem, relatórios, valor de remuneração, caso tenha bloqueio, suspensão, exclusão da plataforma, deve ser em linguagem clara.
e outras coisas mais. Então tudo isso aqui está no artigo 8º, é o princípio da transparência que a Uber tem que ter com a gente. Vamos acompanhar de perto como que vai ser isso. No artigo 9º fala sobre a remuneração mínima. Aqui está dizendo que a gente tem que ter o equivalente ao salário mínimo nacional. Remuneração mínima. Acrescido do ressarcimento dos custos incorridos pelo trabalhador na prestação de serviço de transporte. E aí então o salário mínimo hoje é 1.412. Ninguém que trabalha pela empresa poderá receber menos do que o salário mínimo nacional. Lógico que tudo isso daqui vai ser proporcionalmente. Então, veja bem, eu trabalho faço uma viagem só, tenho direito ao salário mínimo. Obviamente que não é assim. É proporcional ali ao tempo que você trabalha. Então, no mínimo, eu entendo aqui que deve ser as 8 horas trabalhadas para que você tenha direito a receber. E é trabalhada, tá, gente? Não é logada. É buscando o passageiro e deixando ele no destino. Então, tudo isso também são contas que vai ser feito depois. Eu vou mostrar para vocês em primeira mão. Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho aí? Vai deixando nos seus comentários o que vocês acham de tudo isso. Depois, no final, aqui tem uma enquete que eu vou mostrar para vocês, para que a gente possa assinar e demonstrar a nossa insatisfação com tudo isso que está acontecendo. Vem coisa aqui, fica até o final. Olha aí, ó. O parágrafo 1º fala dos nossos custos, inclusive de celular. Olha aqui, ó. Contemplam no mínimo os custos e as tarifas relativas ao uso do aparelho celular, ao combustível, manutenção do veículo, seguro automotivo, aos impostos de depreciação do veículo automotor. E fica estabelecido como remuneração mínima o valor de R$ 32,00, devendo ser contabilizado para fim desse cálculo somente o período entre a aceitação da viagem pelo trabalhador e a chegada do usuário ao destino. Então são R$ 32,10 por hora trabalhada. Vocês sabem que essa hora, para você fazer esses R$ 32,10, você vai ficar bem mais do que apenas uma hora trabalhada. Então, e você está vendo por aí que esses R$ 32,10 não são nem de longe suficiente para nós. Aqui a composição desses 32 é R$ 8,00, que é o nosso lucro. Teoricamente é o lucro por hora, R$ 8,03, e R$ 24,07, que é referente ao ressarcimento dos custos que a gente gasta ali com manutenção, gasolina, etc., para fazer esse trabalho. Então, a grosso modo, o que a gente vai receber são R$ 8,00 por hora trabalhada e não logada. Eu gosto de reafirmar bem isso aqui para você ver que essa hora trabalhada vai dar bem mais do que uma hora, vocês sabem disso. No parágrafo 4º fala sobre os reajustes que vão ter de acordo com o salário mínimo também. O salário mínimo reajusta anual, então esses valores também vão ser reajustados anualmente. Parágrafo 5º, as empresas vão verificar como que vai ser essa remuneração mínima, e no 6º está dizendo que se você não conseguir atingir o valor mínimo, a empresa tem que fazer o repasse. Olha aqui, o repasse complementar da diferença. E essa é uma entrelinha que eu quero falar para vocês. Se a empresa sabe que você não atingiu o limite, ela vai fazer de tudo para que você atinja, para que ela não tenha que repor essa diferença. Ou seja, a empresa, Uber 99, vão ter todo o direito de equilibrar cada trabalhador. Ou seja, se você fez um valor maior, e você pode fazer um valor maior do que R$ 32,00, você possivelmente vai ficar parado esperando aquele que não conseguiu fazer o valor. Porque obviamente que a empresa não vai te dar uma viagem sendo que você já atingiu o limite. A menos que tenha alta demanda, aí ela consegue contemplar todos. Mas numa baixa demanda, por exemplo, ela não vai atender você que já fez isso. Ela vai procurar atender aquele que ainda não atingiu o limite. Então essa balança, esse equilíbrio vai estar à disposição da empresa fazer o que bem entender com nós. Ou seja, vamos ter que trabalhar de maneira limitada de acordo com o que a empresa quer. Essa é uma entrelinha preocupante que eu trago para vocês aqui. O poder que a Uber vai ter, a 99 vai ter, para fazer isso com a gente. Lógico que a gente quer ver na prática como que isso vai funcionar, mas a gente vai ter que acompanhar de perto. Observe que aqui no parágrafo 7º está dizendo que a empresa ela não pode limitar a distribuição de viagens. Parece que está até contrariando o que eu estou dizendo, mas não é isso. Olha bem.
quando o trabalhador atingir a remuneração horária mínima de que trata este artigo. Então, se você atingir o valor mínimo, ela não pode limitar mais você de mandar viagens. Mas aqui não está dizendo para quem não atingiu o valor mínimo. Vocês estão entendendo, gente? Essa é uma entrelinha. Artigo 7º, legal, você não vai ser limitado desde que você consiga o mínimo. Ah, não vai me mandar mais, já conseguiu o mínimo, não vai me mandar mais. Não é isso. Aqui está dizendo que ela pode, até falei para vocês que vocês podem receber mais do que 32. Ela não pode nem limitar. Agora, trazer o equilíbrio, isso não está dizendo que ela não pode fazer. E certamente ela vai fazer. Vocês entendem as entrelinhas? Como é diferente o que está escrito no artigo do que eu falei para vocês? Que na regulamentação está dando amplos poderes para a empresa fazer como ela bem entender. Mas ela não pode deixar de te mandar mais viagens porque você já atingiu. Então é diferente do que eu falei. Vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Deixa aqui nos comentários se vocês não entenderam, beleza? Então o artigo 7º deveria ser de outra forma, mas está falando que ela não pode limitar se você atingiu o número. Atingiu ali o valor mínimo? Não vão receber mais? Não, vou. Aqui está dizendo que ela deve mandar a viagem para você. Agora, e se você não atingiu o valor mínimo? Entendeu? Essa é a diferença. Essa é a entrelinha que eu estou contando para vocês aqui. A partir do artigo 10 aqui está falando sobre a nossa contribuição para a Previdência. O salário de contribuição corresponde a 25% do valor bruto auferido no mês. Essa conta aqui, gente, eu já fiz, já mostrei para vocês, eu tenho um vídeo exclusivo explicando, inclusive com ilustrações, como que funciona essa contribuição. Vai ser a medida de 7,5% que nós vamos pagar e 20% que a Uber vai pagar, sobre 25% de tudo que você receber, do bruto. Então essa conta é um pouquinho meio difícil de entender, mas eu vou pedir para vocês assistir o vídeo anterior que eu fiz aí explicando ilustradamente como que funciona tudo isso daqui. Observe que o pagamento previdenciário que você vai pagar 7,5% sobre 25% do seu salário bruto. Aqui, a partir do parágrafo 3º, fala como que vai ser essa forma que as empresas vão entregar ali para o governo essa arrecadação. Então aqui não é tão importante para nós, a gente já vai pular aqui e vamos para frente. Já no artigo 12 está dizendo aqui que as empresas, como o Uber 99, têm o dever de diligência para evitar, prevenir abusos aos direitos da gente. Inclusive nos casos em que o cadastro de trabalhadores na plataforma for efetuados por terceiros. Olha aí, gente, então é uma preocupação aí que as empresas devem ter. Eu digo para vocês, tudo que a gente for fazer hoje na plataforma deve estar com um cadastro no e-social, que é no governo, para que a gente possa pagar a previdência. Então eu acredito que isso aqui também pode limitar aí as contas fakes. E já aqui no artigo 13, 14, parágrafo único, está dizendo que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Ministério da Fazenda, Secretaria de Inspeção do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, eles deverão fiscalizar. Aqui está, ó, eles fiscalizarão a regularidade e a veracidade das informações prestadas pela Uber, pela 99, etc. Artigo 15, as empresas serão punidas caso não cumpram. E 16, 17, tudo bem. 18 está dizendo que essa lei vai entrar em vigor no 4º mês subsequente ao da sua publicação. Logicamente que não é essa publicação aqui, mas depois que for avaliado pelos deputados e tudo mais. O governo quer que os deputados analisem em 45 dias. Eles estão tentando derrubar esse prazo, para que não seja em medida de urgência, para que passe pelas comissões e seja muito bem analisado. Nós temos a nossa missão. Vou deixar o link aqui para vocês clicar, discordando disso aqui. Por quê? Porque da forma como está, ela está favorecendo o governo, que vai arrecadar milhões aí para a Previdência. Vocês sabem, se a gente tivesse pago meio, a gente teria os mesmos direitos. Não precisaria ficar pagando uma porcentagem de 7,5% sobre tudo que a gente vai fazer. Lógico que é 25% do bruto, mas o valor vai ser bem mais do que os R$50 que você pagava no MEI com os mesmos direitos. Então só por aí você vê que o governo vai arrecadar muito mais do que era antes, apenas como MEI. E então vai favorecer o governo.
A outra coisa, vai favorecer a dona Uber, a dona 99, que não deixaram nada aqui de compromissos deles com a gente. Não tem nenhum compromisso aqui. As empresas vão continuar trabalhando do jeito que eles querem, precificando do jeito que querem e agora com outros direitos que as empresas têm. Por isso que a dona Uber elogiou, aceitou, concordou. Por isso que está tudo certo para a Uber. Porque só pelo fato delas serem empresas de aplicativos de transporte e não empresas de transporte por aplicativo, que muda tudo, só por aí você vai ver que você vai recorrer até a justiça e você não vai ganhar. Por outro lado, as empresas estão se fechando também lá no STF. Você imagine que você entrava antes no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, requerendo alguma coisa, algum direito de trabalhador, e o juiz de primeira instância concordava com você. Olha, eu estou vendo aqui que tem elementos mesmo. Você é subordinado, você tem que cumprir algumas determinações da empresa, então você tem direitos. Hoje, o que a Uber está fazendo é que lá no STF já está sendo decidido que não vai ter. Eles vão decidir que nós não vamos ter direito nenhum, porque as empresas não terão responsabilidade nenhuma. Só pelo fato dessa nomenclatura aqui já está favorecendo a Uber. E o que é mais? Né? Favorece o governo, favorece a Uber 99 e também agora vai ter essa categoria aí dos sindicatos que a gente não está aceitando, gente. A gente não, já começa não aceitando pelo fato dos sindicatos terem aceitado o que as empresas querem. Eles terem aceitado o que o governo pediu, que o governo determinou, não pediu, determinou. Vai ser desse jeito aqui e pronto, acabou. E os sindicatos estão todo mundo aplaudindo lá o Lula. Você acha? Como que a gente pode aceitar um sindicato desse jeito, sendo que está aplaudindo uma coisa que a gente entende que não está certo? Essa lei continua favorecendo a Uber, vai favorecer o governo, vai favorecer o sindicato, que a gente vai ter que ter um custo também. Ou você acha que não? Vamos ter que ter um custo para o sindicato. E o que acontece? A gente vai continuar tendo que trabalhar, ralar pra caramba e obedecer todas as ordens que a Uber vai continuar mandando do jeito que ela quer. Deixou passar muita coisa nessa regulamentação, são 6 páginas, acho que deveria ter umas 30, porque deveria ter mais coisas aqui e que deixou passar. Passou. A Uber vai continuar fazendo do jeito que ela quer, como ela quer, controlando você, controlando a mim, e não sei se isso vai ser viável para nós continuar trabalhando. Lógico que a gente vai ter que ver na prática, mas vamos esperar ainda o que vai acontecer agora com os deputados. O que será que eles vão fazer? Você está cobrando? Eu estou cobrando. Eu já tenho contatos aqui com vários deles, estou mandando meus vídeos. Manda esses vídeos lá para eles. Mostra para eles que isso não está legal. Você imagina que até agora, com todas as dificuldades que a gente tem, se o motorista ralar pra caramba, ele consegue ter um salário muito maior do que 1.400 por mês. Ele consegue, mas se ele ralar pra caramba. E agora? Que ele vai ter limitado o seu horário, né? Vai ser limitado. Apesar que, vou falar uma entrelinha aqui da limitação. Observe que essa limitação de 8 horas é trabalhada, tá, gente? Então, com relação a essa limitação, para nós não influencia nada, certo? Não, você vai ter tempo de você trabalhar e fazer dinheiro. Só não sei se a Uber vai continuar mandando viagens para você, porque tem aquele camarada que não conseguiu ainda. Então, tudo isso é a critério da Uber. Hoje, você teria viagens à vontade, porque você não depende do outro. Hoje a gente vai andar acorrentado. Você está atrelado a quem não fez viagem. Você está atrelado a quem não conseguiu. Infelizmente, isso vai acontecer. Depois que ele conseguir, você vai ter mais viagens. Certamente é isso que vai acontecer, gente. Então, vamos ver aí como que vai ser e a gente vai acompanhar de perto. Eu trago tudo para vocês aí. E vocês viram que aqui não tem nada falando sobre R$2 quilômetro, saída de 10, viagem mínima. Não tem nada falando sobre essa precificação de viagem por quilômetro, gente. Eu estou vendo aí matérias, sites, jornais falando, olha, tá aqui, o governo estabeleceu que agora vocês vão receber R$2 quilômetro. Aonde? Eu mostrei para vocês tudo aqui, ó. Olha aqui, página 1 a página 6. E eu vou deixar o link para vocês ler tudo aqui. Não tem nada falando sobre valor por quilômetro e tempo. E nem viagem mínima. Não tem isso, gente. Isso é fake news. Cuidado com o que vocês estão vendo. E acompanha a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora sim, está bem explicado, inclusive com entrelinhas, e o porquê que essa regulamentação não é interessante para nós.
Vamos continuar sendo subordinados da empresa, não vamos poder brigar mais, inclusive na justiça, não vamos poder requerer mais nada na justiça, vai ficar tudo na mão do sindicato. Você tem uma queixa para fazer? Reclama com o sindicato. Tem uma queixa, tudo é sindicato. E eles é que vão estar fortalecidos para brigar com a gente de maneira coletiva ainda. Não adianta você ter um problema só seu e recorrer ao sindicato, que eles não vão fazer nada. Esse é um problema só seu. Tudo vai ser coletivo. Acorrentaram os motoristas de aplicativo. Estamos todos nós acorrentados, nivelados do jeito que a Uber quer, que o governo quer e tudo mais. O governo se favoreceu demais. Olha, você imagina o quanto esse governo vai receber, algo em torno de 300 milhões, estão falando aí, sobre nós. Agora sim o governo vai levantar a previdência. 1 milhão, 1,5 milhão de motoristas, e eles estão cobrando também dos entregadores. Você imagina como que vai ser. Tudo saindo do nosso trabalho, do nosso suor, da nossa saúde, do nosso bem. É o teu bem que você está colocando para trabalhar e muito provavelmente você não vai ter um valor que satisfaça você e a tua família. Não podemos aceitar do jeito que está. Tem que ser tudo mudado isso aí. Uber é uma empresa de transporte. Ela não é uma empresa de aplicativo de transporte. Ela é uma empresa de transporte por aplicativo. E tudo isso muda lá, inclusive, no judiciário. Muda. Só essa frase muda no judiciário. Porque aí você passaria a ter direitos. Só que do jeito que está, parabéns para o governo, parabéns para o sindicato, parabéns para a Uber. E os motoristas vão continuar ralando pra caramba para atender todo mundo. Antes você tinha o seu dinheiro. Você e a Uber. Estava ali, você fazia, lógico, você ia pagar o combustível, você ia pagar tudo. Mas hoje você tem mais dois para você atender, que é o governo e o sindicato. Tamo junto, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.